são partes SBD, Comércio de Alimentos, LTDA, e Sindicato dos Empregados no Comércio de São José e região. Inscrito doutores Fernando Henrique Machado Roriz e doutor Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Diante do meu impedimento, passo a presidência a Sua Excelência, ministro Dezena da Silva. Pois não, presidente. Eu, então, colho o voto do eminente relator, que está com a palavra. Pois não, presidente. E aqui também, tal qual a ministra Morgana, renova os cumprimentos à indústria do Ministério Público, seus advogados, seus servidores. Trata-se aqui de uma matéria muito conhecida e cumprimentando os dois patronos. É uma ação rescisória fundada no artigo 966, inciso 5º do CPC, em que se busca a desconstituição do acórdão prolatado nos autos da ação matriz no capítulo relativo aos repousos previstos no artigo 386 da CLT. Sustenta a autora de que a decisão rescindenda, ao firmar entendimento de que o artigo 386 foi recepcionado pela Constituição de 88, teria incorrido em ofensa aos artigos 5º, inciso 1º e 7º, inciso 20 da Constituição da República, assim como ao reputar aplicável sua disciplina de repousos às mulheres empregadas no comércio, é a matéria do artigo 386. Teria importado em afronta também aos artigos 7º, inciso 15 da Constituição, 1º da Lei 605/49 e 6º, parágrafo único da Lei 10.101 de 2000. Ocorre que a subseção 1, especializada em incisos individuais, ST1, órgão precípio de uniformização interna corporis da jurisprudência do TST, já pacificou o entendimento no sentido de que a recepção do artigo 386 da CLT ocorreu em relação à Constituição da República, adotando-se semelhante ratio descendente àquela aplicada pela Corte ao rejeitar a arguição de inconstitucionalidade do artigo 384, inserido no mesmo capítulo da consolidação das leis do trabalho, destinada à proteção do trabalho da mulher, e aqui há precedente consolidado na Corte nesse sentido. Na mesma assentada, a SDI1 também abordou a aparente antinomia entre o artigo 386 e outros preceitos que versam sobre a disciplina de repouso remunerado, prevalecendo o entendimento de que, abre aspas, não é oponível à prevalência do artigo 386 da CLT em lugar do artigo 6º da Lei 10.101/2000, dado que é aquele, não este, dispositivo que veicula a norma especial. Aliás, essa é a pedra de toque no entendimento da SDI1. Vale dizer, da norma generalíssima contida no artigo 6.005/49, raiz de todo o debate, destacam-se os destinatários da Lei 10.101/2000, artigo 6º, ou seja, todos aqueles trabalhadores do comércio. E, dentre esses, destacam-se as mulheres trabalhadoras no comércio em geral, tuteladas com maior especificidade no artigo 386. Nesse cenário, não se afere terreno para a reforma do acórdão recorrido, que julgou improcedente a ação desconstitutiva. Então, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário. Por essa razão, por negar provimento ao recurso ordinário, eu estou entendendo prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado em relação ao seu mérito, presidente. É como eu estou votando. Obrigado, ministro Balazeiro. Aqui, o doutor Maurício pretende fazer uso da palavra? Entendo sim, senhor presidente. Brevemente. Pois não, tem a palavra pelo prazo regimental. Com procuração nos autos, senhor presidente, pelo recorrente, peço uso da palavra. O eminente ministro relator já trouxe de forma bem discriminada, bem sucinta, a discussão travada nos presentes autos. O que eu faço aqui é uma ponderação inicial. É verdade que a SDI1 já julgou esse tema relacionado ao artigo 384 da CLT, porém, ao contrário do que aconteceu com o artigo 386, que foi incidente de inconstitucionalidade, ou seja, matéria já pacificada em composição, inclusive plena, o artigo 384 e a sua derrogação pela lei específica do ano 2000 merece ainda um debate maior por essa Suprema Corte Trabalhista. E qual a reflexão que se faz, senhor presidente, senhores ministros? É que o artigo 384, inserido no capítulo de proteção da mulher na CLT, diz que, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento para que haja a folga dominical. Agora, a lei posterior, ela é muito mais específica, porque diz
que fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal, e que o repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Portanto, a partir do momento em que não se observa essa norma, que é mais específica, o que acontece é que você sugere uma discriminação e uma ausência de proteção ao trabalho da mulher. E, nesse sentido, são os votos, inclusive, os precedentes dessa egrégia corte. Cito aqui muito brevemente o ministro Maurício Godinho Delgado, que no RR 395, dígito 94, afirma o seguinte: em consequência do exposto, a decisão do TRT está em consonância com o critério de frequência de concessão de folgas aos domingos, estabelecida após a evolução legislativa indicada, que fixou, afinal, a possibilidade de se disponibilizar ao trabalhador a coincidência do descanso ao domingo uma vez a cada 3 semanas laboradas, o que atende ao comando e objetivos constitucionais. Vale observar ainda que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 20, estabelece a proteção do mercado de trabalho da mulher, não devendo prevalecer normas que importem direito e que importem em direto ou indireto desestímulo à garantia ou abertura do mercado de trabalho para a mulher. Por isso, considera-se compatível com essa regra constitucional a aplicação do critério de coincidência dominical para os repousos semanais estipulada pela Lei 11.603 de 2007, a todos os trabalhadores por ela abrangidos, sem distinção de gênero. É bem verdade, por lealdade, cumpre ressaltar que esse acórdão é de 2017. Houve decisões posteriores da SDI 1, mas a questão ainda merece uma reflexão maior, até mesmo provocada pela composição plena dessa egrégia corte, a fim de que se estabeleça um critério. Porque, ao contrário do artigo 386, do artigo 384, perdão, esse artigo 386, ele estabelece, de fato, uma discriminação e, principalmente, um desestímulo à contratação de mulheres para o comércio. É uma lei, portanto, posterior à CLT, que é de 1943, mas que abrange uma realidade que pode ser analisada e ainda enfrentada e discutida por essa egrégia corte, e a razão pela qual é possível o corte rescisório e o conhecimento e o provimento do presente recurso é a medida que se impõe. Obrigado, doutor Maurício. Doutor Fernando, a decisão parece que lhe é favorável. Se houver divergência, eu lhe asseguro a palavra. Ministro Alberto Balazeiro. Pois não, presidente. Queria cumprimentar o doutor Maurício pela profundidade da sustentação, como sempre. E dizer até que, curiosamente, eu integro hoje a 3ª turma, né? E essa matéria foi debatida novamente. O ministro Godinho hoje adota o posicionamento da SDI 1. A discussão aqui é uma discussão de especificidade, não é exatamente de aplicação. É que as decisões todas da SDI, inclusive eu trago no voto a decisão de 2022, em sede de embargos, ela adota exatamente a questão de que você não haveria, na verdade, um choque entre o artigo 386 e o artigo 6º da Lei 10.101. É uma questão, efetivamente, de especificidade. Um trata de uma norma geral, o outro de uma norma específica, inclusive relacionada ao trabalho da mulher. É por essa razão que a STI, em seguida, eu me recordo desse debate com o ministro Maurício, inclusive eu trouxe um acordo na época da ministra Peduzzi, que traduz o mesmo entendimento que aqui consta do voto, só que aqui da relatoria do ministro Augusto César. Então, presidente, cumprimentando a sustentação oral, novamente eu estou mantendo o voto.